Bem-vindos ao Pausa pro Horror, um podcast sobre o universo do terror pelo ponto de vista de dois medrosos. Eu sou a Ana Schermack e hoje eu tô aqui com meu amigo... Matheus, @dislike, só me procurar que vocês acham rapidinho o medroso. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu amo, que é história de terror para crianças e as incríveis nuances aí desse mundo do terror infantil. Então, Matheus, para começar esse podcast... eu queria dizer que eu sou uma grande fã do terror infantil, eu acho que é um universo incrível, e eu fiquei muito feliz quando eu falei sobre esse tema e sugeri ele pro podcast, e você logo aceitou, assim, você nem pestanejou, eu fiquei uhul! Não, eu acho interessante, assim, embora eu ache creepy, eu gosto da coisa. Me atrai a ideia de pensar do terror de outras formas, não só enquanto uma coisa pra ter medo, né? Se assustar e repelir, né? Uhum, e até uma das coisas que eu tinha colocado na pauta, e eu acho interessante a gente trazer isso já no começo do podcast, é sobre o medo em relação às crianças, né? Tipo, pelo menos Uhum. eu, quando era criança, eu sentia menos medo do que eu sinto agora. E é engraçado falar isso, porque lá no podcast anterior, no primeiro podcast, a gente falou sobre os filmes que davam medo na gente e tudo mais. Mas Sim. eu sentia, pelo menos, que quando eu era criança, eu era mais corajosa pra ver coisas, assistir coisas, e, enfim, adentrar esse mundo do Uhum. terror do que eu sou hoje em dia, sabe? Sim. No meu entender, eu acho que é a bagagem, né? A gente vai perdendo as novidades, né? Porque uma coisa ela é novidade uma vez só, né? Depois ela vira comum. Então, no meu entender, isso acontece com todo mundo, né? Enquanto criança a gente é curioso. Será que tem a ver também com essa perda da inocência? Porque quando a gente é criança, a gente é inocente. Hoje mesmo eu vi um vídeo no Twitter que me chamou muita atenção, que era uma criancinha, ela tá vestida de... É um menininho, ele tá vestido de Toy Story, do Woody. E aí tem Aham, um personagem de terror na frente dele, um cara, né, fantasiado, e ele entrega o sim. chapéu e depois vai lá e abraça. Tipo, ele não tem medo daquilo. Ele não sabe, teoricamente, né, pelo menos é o que parece, ele não se assusta com aquilo porque aquilo não é terror pra ele, originalmente, Uhum. não é algo, né, assim, na cara. Então eu acho que essa questão da bagagem é muito importante, como você disse. Ah, sem dúvida. A gente precisa reconhecer, né, que as coisas são de terror. Eu até tenho. Lá vou começar as anedotas, né? Nem Por começou e lá vou favor, eu contar a história. por favor. Eu gosto de música bastante, né? E eu tava assistindo um clipe do Slipknot. Pra quem não conhece Slipknot, busca aí no Google, você vai ver o visual da banda, né? É uma coisa muito ligada ao terror. Eles usam máscaras, os clipes são muito sombrios, tem, né? Os que contam historinhas, eles são sempre umas histórias meio macabras e tal. E um dia eu tava assistindo um clipe dessa banda e minha sobrinha chegou aqui em casa, assim, ela devia ter, sei lá, uns 10 anos. Ela olhou, ficou meio assim, nossa, que é isso, né? Ela achou muito interessante essa coisa de uma banda toda vestida, né, enquanto filme de terror, né? Uhum. E aí acabou esse clipe e começou um outro clipe de uma banda, né, com outro visual, outro esquema, e ela virou assim, nossa, mas o outro era muito mais interessante. Tipo, ela não se sentiu assustada, ela ficou curiosa. E eu acho que o terror tem muito disso também, né? Ele brinca com a nossa curiosidade, com a forma com que a gente lida com as coisas e vê as coisas pela primeira vez. Porque muito Sim, do ambiente do terror é isso, é encontrar as coisas pela primeira vez, né? O sim, monstro, inclusive o próprio Stephen King, o HP Lovecraft, eles fazem muito isso. Eles constroem um ambiente em que o monstro vai ser mostrado pra gente só no final, né? Existe até um textinho que ele fala sobre essa construção do terror, e ele fala que o sim, Stephen King, ele vai criando a tensão. Você escuta o barulho atrás da porta, você abre a porta, não tem nada. Você escuta o barulho no armário, você abre a porta, não tem nada. A hora que você vira, você dá de cara com o monstro. Então é essa construção que vão fazendo, e nada mais é do que a curiosidade, que vai te sim, aproximando ali do terror. E eu acho sim. que a gente até poderia já até começar nessas dicas e tudo mais, mas também falar e fazer uma pergunta, porque eu acho que, pra mim, você é o especialista do terror, você sabe, né? Você acha que o terror pra criança, ele mudou conforme o tempo? Tá, eu acredito que sim.
mas numa não numa ideia de que ele represente novas ideias. Ele continua o terror infantil, mas com uma cara mais moderna, né? Mais aceita. O terror infantil era visto antigamente, né? Na nossa época, vamos dizer assim, como uma coisa mais creepy mesmo, né? De nicho. E hoje é uma coisa muito mais comum, assim. O Tim Burton, por exemplo, né, que é um grande nome de, desse gênero, ele é visto como uma figura pop atualmente, né? Não há quem não o conheça, não conheça os seus trabalhos, muito pelo traço característico. O cara já foi até citado em música do Blink, sabe? Então, eu vejo enquanto uma naturalização desse tipo de mídia para crianças. O terror é pop, Matheus. O terror é pop. Eu acho. O terror é igual o Papa, é pop. O terror é pop, muito bom. Eu também acho que o terror ele vem se modernizando, até porque as mídias precisam, porque as pessoas vão mudando conforme o tempo. Sim. Então, o que a gente tem contato, o que a gente vive de experiências vai mudando conforme o tempo, né? E o terror hoje para essas crianças precisa conversar com elas. O terror ele só é acessível e só acaba te trazendo experiências se ele conversa com você. Eu acho muito importante esse papel que o terror tem de nos ensinar lições. E aí a gente pode ir lá para trás e pegar contos dos irmãos Greens, que se você for parar para pensar, são bem terrores em alguns deles, né? Nossa, super, né? Mas São aí eu bem acho que assustadores. tem a ver com a origem, né? E vem muito dessa questão de talvez passar algumas lições de moral, de ensinar o que era possível e o que não era, e eu acho que as histórias de terror, elas vivem muito por isso, até para trazer trazer essa visão para as crianças do que pode ou não fazer mal, né? De você ficar longe, de Sim. você botar um pouco de medo, talvez, para afastar de certo perigo. Sim, o terror alegórico, ele é assim, né? De uma certa forma, o terror ele precisa ser alegórico para ele não conversar com você somente enquanto uma coisa ficcional. Ele precisa te passar uma mensagem de algo real, palpável. Quando a gente olha clássicos como, por exemplo, O Exorcista, nossa, e eu tô citando O Exorcista de cara num terror para crianças, mas tudo bem, né? Tem uma criança Vamos, no filme, ninguém. usa essa desculpa. Tem uma criança no filme, olha só. Obrigado, Ana, por chutar. O que que acontece? Quando você olha aquela situação e percebe que tem uma mãe solteira que precisa trabalhar e deixar a menina por conta própria, e aí ela encontra um espírito masculino, é, pelo menos, né, enquanto ele se apresenta lá como capitão qualquer coisa, não vou lembrar agora, mas é um homem, então você consegue ver essa leitura de que, tipo, aquilo representa uma construção de família, né? A falta que ela sente de ter um pai, pelo menos naquela situação heteronormativa, né? Tanto que até a figura do padre, né? Como ele acaba se tornando uma parte da família e, de uma certa forma, move a história, né? Sim. E se a gente for sair do terror para adulto, né? Mesmo que tenha uma criança em Exorcista, Sim. a gente pode entrar, por exemplo, em Coraline, que é originalmente uma Nossa, sim. história escrita, né? Ele é um livro do Neil Gaiman, que eu gosto muito, inclusive, mas ele também tem animação, filme e tudo mais. E ele é um filme Sim. que fala muito sobre duas coisas principais para mim, que é a coragem da Coraline, mas ao mesmo Sim. tempo, esse perigo de você andar sozinho, né? Até onde você vai, para onde você vai. Enfim, tem toda essa questão de família também. Eu sei que tem gente que não gosta de Coraline, tem gente que acha Sim. até muito, muito terror para criança, mas eu acho ele um livro bem profundo, sabe? Eu acho uma história muito profunda. Nossa, eu acho que sim. Eu não sei o livro, né? Mas do filme, eu acho que ela tinha uma personalidade muito interessante, assim, porque ela é um personagem difícil. A Coraline, você não gosta dela de cara. Apesar dela ser carismática, ela também é difícil. E é importante lembrar que ela é uma criança. E que a criança, ela também é uma pessoa, ela é um adulto pequeno, né? E a gente não costuma dar vamos dizer assim, essa credibilidade para a criança enquanto já tem uma personalidade, enquanto já tem o próprio pensamento de algumas questões. E a E Coraline tem isso. ela é muito astuta, né? Muito. Ela é astuta, ela é corajosa, ela é, de certa forma, até independente.
Sim, Ela olha pra você, e eu acho isso, pra mim, é uma das coisas que eu mais gosto no livro, porque ele não trata o leitor ou a própria criança ali como alguém que não entende das coisas ou como alguém burro, né? Ele trata a criança de forma inteligente, que ela vai supor, ela vai entender aquilo, ela sim. vai compreender as Não nuances. subestima a criança, né? Exatamente. Acho que é importante sempre, né? Não subestimar o leitor de forma nenhuma e nem a criança. Independente da idade que ele tenha, né? E Nossa, Coraline já era uma exatamente. das dicas que eu ia dar aqui. Eu acho super importante. Eu tenho ele. Se um dia eu tiver um filho, eu vou ler Coraline pra ele. Mas eu acho que é um. Sim, Caramba. claro, você não vai ler pra criança de 5 anos Coraline, né? Não, eu Mas. adorei que isso, tipo, é uma declaração de amor, mas ao mesmo tempo é uma ameaça, né? Tipo, eu vou ler Coraline pra você, né? Você tá sabendo. Ei, você se lembra de Mansão Mal Assombrada? Do Ed Murphy? Sim! Eu lembro! Cara, esse filme é de Nossa! 2003. Eu fui olhar assim, pra mim era super recente, sabe? E já tá quase fazendo 20 anos aí, mas eu acho que é um filme muito atual, porque o comentário do filme que faz esse paralelo é sobre o vício em trabalho. É aquele filme que vai dar o tapa na cara, né? Sim, sim. Pra quem não conhece o filme, o Ed Murphy é um corretor de imóveis. E aí ele tá sempre trabalhando, embora ele esteja com a família, ele tá sempre dando desculpas e etc para trabalhar. E aí a família tá planejando uma espécie de viagem de férias, algo assim, e ele recebe um convite para conhecer uma mansão. E vai. No que ele chega lá, é uma mansão mal assombrada e tal. Só que ele ainda se interessa pelo, porra, vamos ter uma mansão, né, cara? Porra, vou ganhar dinheiro pra caramba, mesmo estando de férias com a minha família, eu dou um jeito de vender isso aqui. Já aproveita. Exato, e aí ele vai passando por diversas situações dentro dessa mansão até ele perceber que, olha, pô, tô com a minha família, né? O grande trunfo da vida, a função do trabalho é eu poder dar uma boa vida para minha família e poder viver bem. Não adianta eu viver só para aquilo, né? E é um comentário, eu acho que importantíssimo, ainda mais a gente vivendo esse momento de pandemia, onde tá todo mundo querendo ser muito produtivo, num momento que não é exatamente propício para isso, né? Que a gente está sofrendo tanto, há tanto estresse Sim. que ao mesmo tempo que é um filme engraçado, ajuda a tirar a atenção das coisas. Então, eu acho que é uma dica de ouro, assim. E partindo do ponto de vista do marketing, né? Vou falar aqui. Sabia que esse filme ele faz série de filmes que a Disney lançou pra divulgar, tipo, coisas específicas do parque deles? Sério? Aham. E esse é um deles, tipo, Piratas no Caribe, enfim. Eram atrações do parque que eles queriam divulgar. E a mansão é Tornar uma delas. popular. Aham. Caramba. E tem toda essa questão Então, também de ir com Disney, a paga família e nós. tal. Acabei de fazer uma propaganda aqui maravilhosa do parque de vocês. Paga nós, Ratinho. Olha aí. Olha a oportunidade, Disney. Tá perdendo a oportunidade. Já que você falou de filme, eu vou puxar pra uma animação. Manda ver. Paranorman. Nossa, eu adoro Eu Paranormal. amo Paranorman. Eu assisti no cinema Paranorman. E. Sério? Faz Aham. inveja mesmo, faz inveja. E foi assim, tipo, vamos ver um filme no cinema. O que tá passando? Paranormal. Vamos assistir. E foi muito uma surpresa pra mim, porque eu sou a louca dos desenhos, eu gosto muito, vocês vão ver que eu vou citar vários desenhos por aqui, mas Ah, eu que gosto de legal. Paranorman porque ele traz essa mistura de uma história que já é um clássico, tipo Frankenstein e tudo mais, todos esses clássicos pra gente do terror. Ele é um Sim. desenho todo em preto e branco, visualmente ele é lindo, tem todo o visual do Tim Burton e tudo mais, mas ele também é um filme sobre amizade, e é lindo isso, a forma com que ele conversa. Sim. Até o comentário familiar do filme tem também, né? Essa rivalidade entre irmãos, que o Norman, né? E a irmã dele. Cara, eu acho muito bacana esse filme, muito bacana. É um filme que vale muito a pena ver. E ele é um filme bem mais leve, apesar de a gente falar de Coraline, que talvez seja um pouco mais pesado. Ele e A Sim, Mansão já são filmes mais leves, realmente. E uma coisa que eu acho muito importante, pra mim, sempre foi, que é uma pauta muito importante que eu levo muito adiante, que é sobre o luto. E eu acho que Paranorma nos ensina muito sobre o luto, sobre lidar com a morte. E eu acho isso muito importante, porque a gente vive numa sim, sociedade que lidar com a morte é muito difícil. É um tabu falar sobre morte.
principalmente com Não, crianças. E eu, enfim, sim. perdi várias pessoas da família muito cedo, então eu tive que lidar com isso. E eu sempre gostei da forma com que minha mãe lidou com isso, nunca escondendo de nenhum de nós isso, sabe? Sempre falando a verdade e falando sobre isso. Eu acho muito importante. Eu acho que a gente precisa abordar mais esses assuntos, conversar com Nossa, sem crianças. dúvida. Mas de que Eu acho que forma o terror pode abordar isso de uma forma segura? sim, eu acho que o Paranormal é um grande exemplo disso, porque assim, ele dialoga com a criança, porque tem essa questão também, né? O filme infantil, ao mesmo tempo que ele dialoga com a criança, ele quer dialogar com o adulto também, e às vezes a conta não bate, né? Alguém vai ficar perdido pelo meio do caminho. E eu acho que o Paranorman acerta bem o alvo, porque ele não perde a criança de vista, mas ele também toca o adulto, que é importante ser transparente, dependendo do seu interlocutor, no caso, a criança. Exato, isso é muito, muito, muito importante. E qual que é a tua próxima Sim. dica, Matheus? Cara, a minha próxima dica é pra virar a mesa, assim, a gente tá partindo de uma coisa muito convidativa, né, como o Paranorman e a Mansão, e agora eu vou virar a mesa, eu vou pra uma coisa mais creepy, de novo. Lá vou eu. Eita, aí eu gosto, hein? O Coragem, o Cão Covarde, né? Acho que é Meu um desenho clássico do Cartoon preferido! aí. Eu amo Coragem. Caramba, você era uma criança diferente, né, mano? Porque eu sempre tive medo dele, sempre. Não, medo eu tinha. Tem uns episódios de Coragem que é assim, deixa eu me esconder aqui e dormir com a minha mãe. Mas é muito bom. Coragem é sensacional, porque ele parte da nossa proposta aqui, sabe? Falar de terror e de coisas de terror com pessoas que têm medo. Sim. Acho que o nome do nosso podcast podia ser Coragem. O Coragem, podcast. podcasts medrosos, né? Cara, mas o Coragem, ele é interessante, mas não pelas questões narrativas, porque eu acho que ele deixa a desejar nesse ponto, no sentido de que ele não se preocupa em contar uma história bem fechada. Ele tem um lance mais surrealista, assim, eu acho que é isso que torna ele tão atraente e ao mesmo tempo tão assustador. Eu até separei um episódio em especial aqui para comentar, que é o The Mask, é o 7º episódio da 4ª temporada, para quem quiser procurar, é um desenho que você não precisa assistir em ordem para entender, ele é episódico, que o Coragem passa o tempo inteiro sendo perseguido por uma máscara que voa, uma espécie de máscara de teatro, assim, e, sabe, é uma sensação muito estranha, porque não há diálogo, não tem nenhuma explicação para aquela máscara estar ali, ou porque o Coragem está vendo, sabe? E essa sensação, de certa forma, claustrofóbica, porque aonde ele vai, a máscara está atrás e você vai sendo capturado pelaquilo, e é um desenho infantil, sabe? É um negócio que passava no Cartoon Network, de tarde. Sim. E só queria fazer um adendo que eu Diga. falei de Paranorman, mas eu tava querendo falar de Frankenweenie. E eu coloquei os dois um embaixo do outro aqui, e agora que eu reparei que eu fiz essa confusão, tá? Era Frankenweenie Ah, que eu tava falando, que eu falei preto e branco, aí acho que as pessoas ficaram tipo assim, do que ela tá falando? Paranorman não é preto e branco. eu achei que você estava comentando que ele era meio assim, meio sépia, né? Porque tem essa coisa do mundo dos mortos e tal, e aí a cor dialoga com o que tá acontecendo na história, né? Não, eu tomei uma garrafa, um copo de vinho antes de gravar o podcast, eu acho que foi isso, gente, desculpa. Mas eu tava falando de Frankenweenie, mas Paranorman também Uhum. tava na minha lista, enfim, a gente já citou os dois, eu só queria fazer esse adendo. Ah, maneiro. Frankenweenie eu não vi. Frankenweenie, se não viu, eu gostei bastante de Não vi. Frankenweenie. Eu Bacana. acho que, justamente, ele fala sobre o luto por causa da perda do cachorro e tudo mais. Ah, legal. E Coragem, o Cão Covarde, eu gosto bastante porque, ao mesmo tempo que ele fala com essa questão do surreal, do terror, do medo, ele bota pra Sim, gente personagens que estão tão alheios àquilo que tá acontecendo que eles não veem o terror, eles não têm medo, eles não sentem aquilo. Então você vê a história praticamente dos dois pontos de vista, e eu adoro isso nele. sim. É muito interessante essa questão do Eustácio e a. Qual que é o nome da mulher? Você lembra o nome da mulher? Eustácio e... Eugênio, não, Putz, eu vou ter que olhar no Google. Tá, enfim. Vai lá, cola aí pra nós, que Vou eu vou mandar colar. ver. É a Muriel. Porque fica uma coisa meio, tipo, deles brigando o tempo todo, assim, deles sendo alheios mesmo ao perigo que o cerca, né? Eu acho que é isso que
que também dá mais uma sensação claustrofóbica, assim, de assistir ao Coragem. Isso é verdade. Mas eu acho que a gente podia também falar de um clássico, que eu sou muito fã. Eu adoro filmes de bruxas, mas boa parte disso provavelmente foi porque cresci assistindo filmes de bruxas na sessão da tarde. E a gente teve vários filmes de bruxas que aí a gente poderia entrar em um mais terror mesmo, que foram clássicos da sessão da tarde, desde Convenções das Bruxas, que é bem pesado se você for parar pra pensar, a Abracadabra, que daí é mais divertido, mais descontraído, tem todo esse paralelo. Mas eu gosto dos dois de formas diferentes, mas eu acho que foram filmes que, de certa forma, mostravam pra gente, não fale com estranhos, e trazia aquela lição, entre aspas, novamente, que o terror pode trazer pra gente, mas da forma que o terror sabe fazer. E, enfim, a gente cresceu assistindo esses filmes na sessão da tarde, né? Exato. O próprio Gasparzinho. Cara, você me permite voltar à primeira pergunta que você me fez sobre as mudanças do horror? Eu acho que as bruxas, elas são um bom exemplo para comentar a mudança do horror, né, e no caso infantil, porque as bruxas estão sendo ressignificadas, né? A gente tem um filme como a Malévola, por exemplo, onde a bruxa não é a vilã, a malvada, etc. Embora ela faça as coisas ditas ruins, ela ela é justificável dessa vez. Ela é um personagem que tem profundidade, né? É dado um motivo para cada ação dela, né? Não é só porque ela é mal, enfim, por vontade própria, ou porque ela quer ser mal, mas porque eles trazem ali um motivo, dão um significado realmente para ela. E isso é muito importante. E, Matheus, você não pede para fazer as coisas. O podcast é teu, Matheus. Tu faz, entendeu? Eu falo, né? Falo porque é uma conversa, né? Não vou chegar metendo o pé assim também. Né? A gente não chega na casa dos outros e vai pôr, né, o pé na mesa. A gente, né? Nem na nossa casa. Isso é verdade. Enfim, e eu acho que essa questão da bruxa, ela dialoga muito com os nossos tempos, né? Porque a bruxa, de uns tempos para cá, a figura das bruxas, ela começou a ganhar um significado diferente, até com essa nova ascensão do feminismo, né? Essa nova onda, onde eu vejo as moças, você deve ver também, muito no Twitter, né? Dizendo que são netas de bruxas que foram queimadas, etc. Então, deixou de ser uma figura para se ter medo, para se ter raiva, para se perseguir, e se tornou uma figura para se pensar e admirar de uma certa forma. Tá muito mais ligado hoje em dia ao próprio feminino, ao que isso traz, né? E você falou sobre isso, eu automaticamente associei a um livro do Neil Gaiman, que se chama Oceano no Fim do Caminho. É um dos meus livros preferidos do Neil Gaiman. Ele também tem uma pegada mais infanto-juvenil, porque ele tem um protagonista que é uma criança, né? Um personagem, e ele, nesse livro, ele tem uma personificação do feminino, com 3 personagens, que é uma criança, uma mulher e uma velha, que representa a tríade, né? Que é muito comum dentro das bruxas, enfim, do feminino e tudo mais. Até a própria 3 fases da lua, e traz toda essa questão. E nesse livro, esses três personagens, essa tríade, ele representa muito mais a própria sabedoria, a força, do que um ser que pode, enfim, transformar você em rato. Exato. Poxa, é muito legal ouvir isso, porque é interessante mostrar e até, de uma certa forma, perceber também que o terror dialoga com os nossos tempos, sempre. Sim, com certeza. Né? Embora seja uma forma narrativa de uma certa desprezada, né? O pessoal sempre olha o terror enquanto, nossa, mas isso não tem sentido, mas ele tem, né? Em grande parte das vezes. Voltando à pauta, né? Eu queria falar dos monstros da Universal, que, embora hoje a gente tenha uma leitura diferente deles, já teve uma questão infantil com eles.
logo depois da explosão da Universal, vamos dizer assim, explosão de forma boa, tá? É. No pós-guerra, no pós-Primeira Guerra, a Universal começou a fazer filmes de terror, de personagens clássicos, como Drácula, Frankenstein, a Múmia, o Homem Invisível, e, no entanto, eles não ficaram presos nessa seara do terror. Eles foram também adaptados para crianças, e isso não é de agora, né? Deixa eu ver aqui na minha colinha para eu não falar a data errada, mas assim, em 1964, a CBS fez um sitcom com os monstros da Universal, que foi exibida no Brasil, se não me engano, pela Record, chamada Os Monstros. E aí tinha o patriarca e a matriarca, que era, no caso, um casal de Frankensteins, que era o Herman e a Lily, e para mim até tem um significado pessoal, assim, falar dessa série, porque enquanto criança, aliás, a vida inteira, né? Eu ouvi o meu pai chamar o Frankenstein de Herman, e eu nunca entendi por quê. E só depois eu fui saber que na tradução desse seriado, aliás, na tradução, né? Na conversão desses monstros para uma coisa mais cômica, eles ganharam nomes diferentes, e o Frankenstein é o Herman. Olha só. Então, o teu pai conhece o Frankenstein por Herman. Herman. Inclusive, é até interessante comentar isso, que a série foi pensada ao mesmo tempo que a série da família Addams foi pensada também. E o meu pai, quando vê o tropeço, também diz, o Herman. Mesmo, né? Não sendo, né? Eu amo a família Addams. Eu acho sensacional você ter uma história de terror, uma família totalmente, né, discrepante, que eles moram em uma mansão bizarra e decrépita, passeiam pelo cemitério, mas ao mesmo tempo é uma família unida e junta, todo mundo se ama, os pais se amam, é um negócio assim, pra mim, eu acho incrível. Eu sou muito fã da família Addams. É muito bom ver o Gomes naquele lance de meu amor, eu não sei o que, em cima da Mortícia, assim. Né? É o meu OTP, entendeu? Tipo, é o meu casal favorito da vida. Eu amo eles. Eu acho assim, tipo, eu penso assim, que amor eu quero ter na vida? Sim. É isso aí. Bacana, espero que você consiga isso em vida, né? Porque eles não parecem ter conseguido, assim, minha leitura, né? Posso estar errado. Até pra gente, antes de sair dos monstros da Universal, eu queria fazer mais um comentário que eu achei muito interessante enquanto fazia a pauta. Que eu já sabia que haviam diferentes filmes com esses monstros clássicos, mas uma coisa me chamou a atenção, que são as versões femininas desses monstros. Que, você veja bem, esses filmes vêm da década de 30 até então. Até a gente tem uma versão do Homem Invisível agora, que é um suspense, assim, terror muito tenso, com a Elizabeth Moss, né? Que não tem um filme que essa mulher faça que ela não esteja muito tensa e nervosa. Não sei se Né? você tem a mesma impressão que eu, mas eu a amo. Inclusive, assistam Handmaid's Tales, quem não viu aí, os contos da Aya. Eu adoro essa Esse é um série. terror pra adulto real, né? Nossa, é muito terrível. Mas. E aí me chamou a atenção que um filme que fez muito sucesso nos anos 40 foi A Mulher Invisível. Que, embora não seja um filme de terror, é uma comédia da versão feminina do Homem Invisível. Né? Declaradamente, não é tipo, não, a gente vai criar um outro personagem. Não, a gente vai pegar aqui uma versão feminina e a gente vai apresentar para o público. Inclusive, esse filme chegou a concorrer ao Oscar de melhor efeito visual. Olha só. Não sabia É, disso, não. sim, pra quem tá aí pensando, nossa, hoje em dia é tudo lacração, ai, tem mulher em tudo. 1940 tá aí pra provar que as mulheres já estão aí há muito tempo fazendo barulho, sabe? E tinha que ter mais ainda. Se reclamar, a gente põe o dobro. Nossa, muito, muito. Né? Ainda, até o terror ele é uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que a mulher tem um papel muito importante enquanto final girl e etc, elas são sempre, embora elas sejam sempre mulheres fortes, o terror as trata muito mal. Sexualiza muito as mulheres também, né? Tem isso. Nossa, muito, muito. Mas já que a gente tá falando de mulher, eu gostaria de puxar um desenho que eu gosto muito, que, enfim, foi aí companheiro durante muito tempo da minha vida, assisti ali pós-malhação, que era É. Scooby-Doo.
Putz, Scooby-Doo! Eu sou muito fã da Velma, inclusive já joguei Fate RPG sendo a Velma, porque eu amo essa personagem. Mas também, são personagens maravilha. ali que, de certa forma, a Daphne, ela é meio estereotipada, ela e a Velma, por serem mulheres. Mas, ao mesmo tempo, Sim, elas são duas personagens que uma é a inteligente do grupo e a outra é a forte, porque a Velma batia no... A Velma não. A Daphne batia nos caras, né? Ela era toda... sim. Né, ela que lutava e tudo mais. É, E... né? Ela tem um papel central nessa coisa assim de ação, né? Que é uma Exato. coisa que costuma ser dos homens, né? Ah, não, porque tem o homem que enfrenta, que mata, que não sei o quê. E ela tem essa questão de, não, pera, vou lá resolver. E ele trazia essa investigação, essa questão do crime, sempre do ponto mais sobrenatural, né? Sempre era um monstro, um zumbi, um vampiro, né? Sim, Sempre era algo que, tipo, não cá era um pra nós, criminoso, né? fazendo aí, né, o meu adendo aqui, você falou, poxa, Matheus, nossa, é a minha referência do terror. Cara, eu não pensei nenhuma vez em Scooby-Doo desde que a gente combinou de falar disso. Sabe? E é uma obra importantíssima para esse terror infantil, né? Se a gente para pra pensar quantas versões Scooby-Doo já teve enquanto animação, e agora Scooby-Doo é de enquanto. 1960. Sim, É muito antigo. a gente vê agora aí que vem. Já tem um filme recente que era para sair no cinema, mas pandemia, né? Então saiu direto no streaming. Ele é muito relevante nesse contexto e eu não pensei nele nenhuma vez. Então, né? Palmas para Ana, por favor. A E, verdadeira referência desse podcast. e eu queria só lembrar rapidinho aqui, já que a gente tá falando de desenho, de Contos da Cripta também. Só queria, assim, passar por ele, porque eu lembro dessa animação e eu lembro que ele apresentava histórias curtas de terror, que de certa forma também traziam essas lições. E, Sim. enfim, queria, né, trazer essa menção aí. Nossa, é muito legal essa série, né? Inclusive, o filme atual, o filme recente, né, do Jack Black é uma adaptação, né? O Goosebumps lá é uma adaptação cinematográfica dessa série, né? Sim. E é um clássico, Puta, né, é que foi muito. basicamente para todas as áreas, né? Tipo animação, livro, filme e Sim, tudo mais. sim. Até a versão original, ele pega carona no Além da Imaginação, né? Nessa coisa episódica de cada momento tem uma história, né? Antológica, né? Que tudo é ligado pelo terror, mas, porra, é muito maneiro. Cara, mas antes da gente fugir total desse rolê animação e série, eu queria falar de um quadrinho que eu acho que todo mundo aqui vai falar assim, nossa, é verdade. A Turma do Penadinho, sabe? Eu acho, Nossa, é verdade. né? No momento onde todo mundo tá discutindo aí esquadrões dos quadrinhos, tipo, sei lá, o Esquadrão Suicida, que tá, né, pra sair filme novo, os Vingadores que estão se reformulando no cinema, e a gente, porra, tem que falar aí de um grupo do quadrinho lá do B que é maravilhoso, que são basicamente os monstros da Universal, né, com a adição do Penadinho, que eles eram, apesar de não ter uma revista própria, eles eram ali dos quadrinhos do. Meu Deus, me fugiu o nome do criador da Mônica. Maurício de Souza. Maurício de Souza. Grande Maurício de Souza. Né? Embora eles não tivessem uma revista própria, eles estavam ali sempre presentes, com histórias que comentavam o dia a dia deles dentro do cemitério. E aí eles tinham um certo contato com os personagens adultos, né? Da, das histórias. O Louco, acho que encontra eles algumas vezes. A Tina também tem, assim, alguns encontros com eles. E é interessante porque quando você para pensar que é uma coisa do nosso dia a dia, porque a Turma da Mônica é muito grande, né? É impressionante e me deixa muito feliz pensar que a gente tem um produto de mídia tão valorizado e tão grande aqui dentro. Tão incrível, né? Sim, e eu só fico triste que não tem o quadrinho, né? Solo deles, né? Mas eu acho muito maneira a ideia de usar os traços da Mônica, assim, porque é muito bonito. A gente está sempre falando do Burton, né, ou de outras fanarts que tem na internet, né, e a gente não para pensar o quanto a Turma do Penadinho é bem feita. Inclusive, você citou o Gasparzinho, eu gostaria de dizer que Penadinho rainha, Gasparzinho Gasparzinho nadinha. 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 Muito bom, vai ser a Porque, frase desse podcast.
Aliás, Sim, você falou que não tem quadrinhos próprios, né? Mas nas graphic novels MSP, que é outros artistas fazendo histórias e recriando as histórias do Maurício de Souza, Penadinho sim. ganhou 2 graphic novels separadas, né? Sério? Nossa, eu quero muito ler isso agora. Cara, eu consegui ler Capitão Feio dessa série de graphic novels. E assim, super recomendo. A HQ do Capitão Feio é demais. Não, essa série de graphic novels MSP, ela veio com uma pegada muito legal. Eu sou muito fã. Amo Hum, Pavor Espaciar, porque Chico Bento é meu personagem preferido da Turma da Mônica. Qual que é o seu personagem preferido da Turma da Mônica, Matheus? Não faz parte do nosso Cebolinha. assunto, né? Mas Cebolinha. Cebolinha. Eu não sei Oh. por que eu simpatizo com esse moleque capeta, mas assim, né? Agora, toda vez que você tiver com uma camiseta verde, eu vou associar você ao Cebolinha. Não vou olhar mais diferente. Maravilha. Eu gosto, eu queria deixar o cabelo igual dele, acho estilosíssimo. Maravilhoso. Eu amo muito Chico Bento. Eu cheguei a ler Chico Bento jovem, porque eu amo Chico Bento. Cara, maneiro, maneiro. O Chico Bento é maneiro mesmo. É interessante porque ele sempre passa uma moral, né? Até aqui, esses dias eu tava comentando em casa aqui, porque a gente lia muito a Turma da Mônica aqui em casa, minha irmã e eu, e de uma história que o Chico ensina o primo dele, que tá sempre com ele, eu não vou lembrar o nome do garoto agora, né? Ele, tipo, a tratar as pessoas com respeito, e você olha assim, aliás, as coisas todas com respeito. E eu fiquei assim, caramba, Chico, desculpa aí, irmão. Ele vai lá e faz carinho no cavalo, na galinha, fala, poxa, você não pode tratar o animal e, né, as plantações como se eles não tivessem vida. E aí mostra o menino na cidade depois querendo que a TV funcione, e o pai dele lá revoltado, tipo, pô, não sei o quê, e mexe lá na antena e tal. E aí o menino vai e começa a fazer carinho na. Que amor. Não, o Chico Bento, ele me ganha por isso. Aí eu vou ser repetitiva e vou falar, mas tem uma história do Chico Bento sobre luto, quando ele perde um animalzinho, que é apenas sensacional, da forma com que é tratado, é passado aquilo pra criança. Então, Cara, eu achei que você ia falar sobre a história de luto da irmãzinha dele. também, né? Ai, Nossa, é a história mais linda do mundo. é. Ah, eu vou chorar. Vamos Pô, continuar isso porque, aqui. porque alguns anos atrás essa história viralizou. Ai, Mas Jesus. procurem aí no Google. Enfim, fugimos total. Deu uma meia volta ali, uma curva na história. Mas vamos lá. Sim. Eu tinha comentado sobre o Gasparzinho ali, sacaneado ele, que ele merece. Mas eu queria fazer um comentário positivo sobre ele, se me for permitido. Já, eu não preciso pedir, mas eu gosto. Eu falo, ah, não. Aqui nesse podcast não tem comentário positivo sobre Gasparzinho, não. Pode fazer. Ficar bravo se você falasse isso. Porque Eu adoro assim, o filme. Gasparzinho. Cara, o Gasparzinho, ele é legal, só que ele é que nem a gente, assim, ele é bonzinho bundão, né? Daí, tipo, hoje em dia ele não ia ser muito legal, né? Ele ia ser uma coisa. Hoje em dia as crianças estão mais badass, né? Nossa, total. O Gasparzinho é muito a pessoa que, tipo, eu olho no espelho e eu me vejo o Gasparzinho, entende? Me vejo Pois trouxa. é. Porque ele é trouxa, Ah, né? mas você acha que o meu problema com ele é o quê? É que eu super me identifico, sabe? Dito isso, o filme dele é muito legal, com a Christina Ricci e o Bill Pullman. Eu acho que vale a pena, para quem não assistiu, assistir ao filme dos anos 90. Eu não vou lembrar a data agora, porque ele não estava na pauta, que eu não ia falar do Gasparzinho, mas como ele veio. Porque o meu comentário positivo, para além de o filme ser bom e valer a pena ver, é que ele ganhou uma adaptação de desenho. E essa adaptação vinha numa onda de desenhos para adultos, né? Vamos chamar de politicamente incorretos, embora eu não goste desse termo. Eu acho que ele cabe bem no que eu quero dizer. E aí vinha naquela onda dos Simpsons, dos desenhos da MTV, tipo Beavis and Butthead e Daria, umas coisas assim. Onde os tios dele ganham um protagonismo, assim, porque eles aparecem para encher muito o saco dele. No entanto, ele dialoga com a criança por ser um desenho, mas ele dialoga muito com o adulto pelas coisas que são ditas. Então, eu acho que hoje vale a pena assim, olhar para ele com outros olhos. Não que seja uma obra incrível, injustiçada, mas eu acho que vale a pena consumir. Muito bem. E já que a gente tá falando sobre fantasmas,
o que você acha de Um Mundo Estranho de Jack? Cara, é difícil comentar essas coisas porque, assim, eu vou falar um negócio agora Ih, que muitas polêmica, pessoas. mamilos. Pois é, muitas pessoas vão parar de ouvir nesse momento e falar assim: não, desculpa, eu respeitava esse podcast, eu não respeito mais. Que é o Matheus, a seguinte. gente tá só no nosso segundo episódio, Matheus, calma lá. Pois é, mas você que deu a ideia de falar disso. Eu tava quieto. Que assim, eu não sou um grande fã do Tim Burton. Eu acabei ficando meio traumatizado, assim, com essas animações dele e tal. Não porque elas não sejam boas, elas são muito boas e elas merecem todo o respeito do mundo. Eu falo porque quem viveu ali os anos 2000, né, especialmente ali o começo da década, assim, sofreu uma enxurrada com as pessoas falando dele, tendo, né, camiseta e bottom e não sei o que e tal. E depois que eu cresci, que eu fui, tipo, conseguir ver esses filmes com um outro olhar, sabe? Mas assim, digo pra vocês sem sombra de dúvida, o cara é bom, respeito muito, mas tem um trauma com ele. Não, com certeza. Eu gosto de Um Mundo Estranho de Jack, mas principalmente porque eu sou fã de musical, né? Sim, Então tem essa pegada também. Eu gosto muito de musical, eu adoro data comemorativa. Então eu amo Natal, eu amo Páscoa, todas essas datas comemorativas eu amo. maneiro. Eu sou aquele tipo de pessoa assim, chegou novembro, minha casa já tá cheia de luzinha de Natal. Eu gosto. Putz. Então Então eu eu curto fico bastante. pensando que 2020 então é o pior ano da sua vida, né? Tipo, acabou data Nossa! comemorativa, acabou. 2020 conseguiu fazer uma coisa que o Grinch não conseguiu. 2020 cancelou o Natal. Tá difícil. Mas assim, vou continuar colocando minhas luzinhas na casa inteira. Grinch que sai Ah, daqui. justo. Nossa, eu também. Mas assim, respondendo a sua pergunta, desculpa fugir total. Cara, eu acho o Mundo de Jack um desenho muito bacana. Embora eu prefira a Noiva Cadáver, ó, a polêmica. Mas assim, já tem uma sensibilidade naquilo, sabe? Procura contar uma história de uma maneira tocante, de te fazer pensar, ao mesmo tempo que tem a questão musical, que acaba tirando um pouco da sua imersão, porque, né, eventualmente a gente não conversa cantando. Mas, assim, na minha opinião, é um desenho muito bacana. Muito boa. E eu acho que vem desse certo, até acaba trazendo esse certo fascínio que a gente tem, que crianças também acabam tendo com filme de terror, né? Porque, de Sim, certa forma, ele é um terror, ele fala sobre esqueletos, enfim, Halloween, tudo mais, mas ele fala com uma sim, certa doçura, né? Ele é fofo ali, ele tem ele esquenta o coraçãozinho, isso é gostoso, e eu gosto muito disso. Mas eu sim, falei sobre isso, sobre essa questão do fascínio, né? Que eu acabei lembrando aqui enquanto eu gravava que a minha afilhada, ela tem agora acho que 8 anos, se não me engano, e ela gosta muito de filme de terror. Ela não tem medo, tipo, se botou filme de terror pra ela, ela vai assistir. Ela gosta de filme de terror, de Sharknado, talvez porque Ah, eu seja a madrinha bacana. dela, né? Faz todo Ela sentido. bacana. Ela já vai na terapia, não? Mas ela gosta desses filmes, assim, ela não tem, tipo, Sim, medo, assim. E eu acho isso legal sim, porque parte daquele pressuposto que a gente tinha falado lá no começo, dessa sim, questão da curiosidade, né, da criança, que ela acho que ela tem mais curiosidade do que medo. E a forma com que o sim, medo talvez haja dessa forma é interessante. Uma vez eu li um artigo de um professor que ele falava que a forma com que ele trabalhava o mesmo conto do Edgar Allan Poe, que era o Gato Preto, com alunos, sim, tipo, do infantil ali, tipo, 9, 12 anos, e com adolescentes mais velhos. sim. E as crianças eram muito mais entusiasmadas com aquela história do que os mais velhos. Então elas Caramba. traziam mais histórias assustadoras para contar, elas se envolviam e debatiam com muito mais gosto que as mais velhas. Até talvez porque a história acaba entrando no popular, acaba ficando, né, mais conhecida. Então, Sim, como era a primeira vez que eles tinham contato com aquilo, e nessa época, principalmente mais nova, muitos deles até vinham contar histórias de coisas de terrores, sabe? Tinha sim. Que aquele maneiro. envolvimento com a Aliás, história. você me permite fazer um adendo? Eu acho que isso tem a ver também com o que a gente estava dizendo de não subestimar a criança, né? Porque é difícil que se leve esse tipo de história para a criança, né? A gente está sempre preocupado com uma ideia de que
como se as crianças não fizessem parte do nosso mundo e não vivessem coisas difíceis de compreender também, né? A gente está sempre tentando poupar a criança de alguma coisa que está em nós, não nelas, né? Exatamente. Exatamente. Nossa, Matheus, palmas aqui pra você. Obrigado, obrigado. Depois eu falo por que eu acho que todo mundo tinha que ter um amigo igual você. Ai, meu Deus, pra passar vergonha fazendo podcast junto? Também. É, Mas falando de histórias, eu gostaria de entrar em livros e talvez eu seja repetitiva, porque eu vou citar Neil Gaiman, porque pra mim, eu amo Neil Gaiman, né? Já ficou bem claro isso. Mas eu queria citar um livro do Neil Gaiman que se chama O Lobo Dentro das Paredes. Quando eu li diga essa lá. história, eu fiquei impressionada. Ela é uma história super curtinha, é naqueles livros para criança mesmo, sabe? Com mais ilustração do que história em si. Tem tipo uma frase no livro e tudo mais. É bem uma história realmente para Sim. crianças. E É, ela né? conta a Tudo bem que história. isso é meio que um traço do Gaiman, né? Ele. Os quadrinhos dele tem isso também, né? Mesmo, sei lá, Sandman, algumas histórias do Lanterna Verde, se não me engano, que ele teve roteirizando, assim, ele tem essa coisa, né, de poucas frases e tal, né? É. Bem, E, tipo, e o- chocante, assim. Mas desculpa, por Exato. favor, E o continua. meu cachorro se chama Sandman, só pra contextualizar também, né? Pra vocês entenderem a fixação da pessoa pelo negócio. Pois é, um É, pouquinho, né? Gosto um pouquinho. Gosto um pouquinho. E o Lobo Dentro das Paredes, ele vai contar pra gente uma história sobre uma criança que ela ouve lobo nas paredes. E todo Ai, mundo meu ignora Deus. ela. Todo mundo fala que não existe nenhum lobo nas paredes. E uma hora os Por lobos que você saem foi das me contar paredes. isso, Ana? Tipo, eu já tô querendo ir morar numa barraca no quintal, que não tem parede. A história é um pouco assustadora, assim, mas ela é muito incrível porque ela fala sobre essa nossa. Essa forma que a gente não liga e não escuta as crianças, sabe? Sim, Que a gente não repara nelas, que a gente não dá valor ao que elas dizem por serem crianças e a gente esquece que um dia a gente já foi criança e a gente olha pra elas com os nossos olhos de adultos e esquece que elas escutam, sim. veem e, enfim, são tão inteligentes É, quanto, é, é, sabe? é até interessante, assim, lógico, eu não sei se isso é proposital, talvez seja, mas um paralelo entre o menino e o lobo, né? Pedro e o lobo, se não me engano, que tem essa questão, né, de falar que vem o lobo e vem o lobo, e ser mais uma história punitiva, né, às crianças, de colocar restrições no que elas devem fazer, de alguma maneira educá-las pelo medo, né? Com essa Uhum. questão do lobo na parede. Poxa, muito É. bacana. E nesse livro, assim, a ideia é que, enfim, a história vai se passando e chega um momento em que a família ela passa a viver dentro das paredes e os lobos tomam a casa. Cara, Então, ela faz um ciclo, assim, né? Eu gosto muito. E ninguém mais é sensacional na forma dele contar a história, né? Não preciso nem dizer nada aqui. Mas eu gosto dessa aham, forma com que ele vai construindo ali, se adaptando. E eu acho muito legal. Eu acho que a gente teve, né? A gente que viveu bastante os anos 90 e tal, a gente teve talvez um acesso mais fácil ao terror na nossa juventude aí, né? Quando a gente era criança e tudo sim, mais. sim. Assistia Gremlins, que é outro. Exato, É, exato. mas Cara, eu eu acho, acho que sim, pela falta de restrição, talvez, né? dessa falta Hoje em de. dia a gente tem todo vamos dizer assim, um manual de instruções, né? Do que fazer ou não fazer com uma criança, né? E na época não tinha muito isso, assim, e vale lembrar que eu acho importante, tá? Que tenha esse manual, Eu ia falar, tá? a gente não tá Que, falando né? que é errado, é importante sim, É, gente. vale lembrar, não tô fazendo o tiozão do Zap, não, falando que era melhor na minha época, que a gente apanhava e não sei o quê. Que a gente Não, via a por banheira do favor, tá? Gugu. É, nossa senhora. Aquilo era terror, gente. Aquilo... Nossa, nem fala. Desculpa, estraguei o assunto. Não, imagina, imagina, eu acho que conversa é assim mesmo, a gente vai indo embora. Você quer citar mais Game? Você quer falar do. Aliás, você me permite fazer um comentário aqui do Game, que eu acho que o Coisas Frágeis, ao mesmo tempo que são histórias muito adultas, ele tem um lado infantil, assim, né? Ele nunca perde muito de vista essa questão de, olha, eu preciso de dialogar com outras pessoas, não só com outras pessoas. Aliás, eu preciso dialogar com várias faixas etárias, né? Eu acho isso muito bacana.
Pra quem não conhece o Coisas Frágeis, são, né, são coletâneos de contos do Gaiman. Isso. Tem histórias sensacionais. Eu adoro as histórias de outubro, dos meses. Adoro aquela história. Nossa, era essa mesmo que eu ia citar. Falei, porra, isso é muito legal. Quer dizer que ela, embora ela tenha uns assuntos, um conteúdo pesado, ela tem um lado meio infantil, assim, que os meses estão sentados ao redor de uma fogueira, né? E acho que é a vez de outubro, né, que A chama. vez de outubro. A vez de Tem, outubro. tem esse lado meio fábula, né? É, exatamente, exatamente. Você resumiu bem o comentário. Mas eu só citaria mais um livro do Neil Gaiman, que é o livro do Cemitério, que eu Sim. gosto muito também, e ele fala sobre um garoto que é criado no cemitério. É. Então, por isso que é o livro do cemitério. Acontece um crime e ele vai para o cemitério, ele foge durante a noite e ele é criado ali por aqueles, enfim, por aqueles fantasmas, as pessoas que vivem ali. E eu acho Ah, bem meu Deus. interessante essa forma com que o Neil Gaiman traz pra gente, tipo, olha só, são, tipo, é um lugar onde geralmente a gente tem medo de ir, que a gente não quer ir pro cemitério, mas será que o perigo são realmente os mortos ou são os vivos, sabe? Eu acho que é legal essa brincadeira que ele faz nesse livro. Sim. Aliás, que você fazendo esse comentário, quase todas as vezes que eu comento o It, né? Embora eu não tenha gostado muito dessa versão atual, não que ela seja um filme ruim, mas ela não dialogou comigo, não sei dizer qual o motivo. E eu sempre comento isso, assim, que o It, pelo menos a parte um ele joga com isso, né? Porque, assim, ah, as pessoas, né, os adultos, no caso ali do primeiro filme, eles fazem coisas mais cruéis que o próprio It. Né? Antes da gente fugir total, me fez lembrar, assim, a gente falando, né, dessa coisa de histórias, assim, eu lembrei do Caverna do Dragão, que embora não seja um desenho de terror, olhando para ele com mais cuidado, para mim pelo menos, ele soa muito assustador, né? Essa história das crianças irem brincar na montanha-russa lá e parar num outro universo, né? E aí ficarem presas lá, não conseguir voltar. Fora que tem essa questão assim de que o terror é muito usado em alguns episódios, né? Tem até um que é a cidade à beira da meia-noite, que as crianças ouvem que nessa cidade elas vão conseguir encontrar uma forma de voltar para casa e elas não encontram a cidade, não encontram porque a cidade só se torna física à meia-noite. Então é um negócio meio assim pesado, né, para crianças, mas sem usar muito esse artifício gráfico, assim, né? Por mais que seja um desenho, você não vê coisas violentas, você não vê coisas muito assustadoras, mas a história em si é muito densa, assim, pesada. Sim, é o Dungeons and Dragons, né? E já que você falou de Caverna do Exatamente. Dragão, eu Exatamente. já vou puxar o ponto dos games, né? Porque a gente fala muito de livro, série, filme e tal, desenho. Mas a gente também tem a parte dos jogos de terror. Tem muita criança que foi apresentada ao terror a partir de certos jogos. Aí, Sim, enfim, nem sempre na faixa etária correta, mas enfim, acaba ali, tá. Eu lembro de pois é. assistir meus primos jogando Resident Evil quando eu era criança e eu fazendo as Nossa. partes dos puzzles, sabe? Porque Sim. jogar eu não jogava, não sabia correr do zumbi, mas eu tentava fazer as partes dos puzzles. Então, eu lembro quando eu joguei Silent Hill pela primeira vez, que eu morri de medo e tal. Tem uma lembrança, cara, tá vendo? Ó, depois vocês falam, tipo, ah, não, você não tem medo, que você assiste e tal. Percebo não tem medo. Na época do Windows lá 96, meu padrinho conseguiu uma cópia do Doom, Beijo Dino. E aí, Nossa. aquele Doom do Windows, assim, bem Uhum. feiaço, assim, apesar de ser um clássico hoje, né? Na época era uma coisa meio tabu, assim, né, de jogar esses games, até porque durante os anos 90 teve um crime de um rapaz que entrou num cinema atirando e tal, e toda a mídia, não só a mídia de crimes, se voltou para essa história de que tem games muito violentos chegando nesses consoles novos e computadores, o Doom, o Duke Nukem, eles entraram muito nessa onda, tinha até aquele Carmageddon, né? Enfim, e meu padrinho descolou uma cópia de Doom.
E aí ele chamou assim a gente pra jogar e tal, porque pra ele era um joguinho, né? Você tem que lembrar que não é um adulto com a cabeça de hoje, é um adulto com a cabeça daquele momento, né? E, tipo, meus primos foram jogar, minha irmã e tal. Eu saí do quarto, fiquei lá na sala sentadinho, assim, tipo, que eu falei, mano, não vou ver os caras jogar esse bagulho. Muito bom, muito bom. Mas eu ia falar de. Quando a gente falou de Caverna do Dragão, né? Eu ia citar RPG. Aham. E eu acho que o RPG pode ser uma forma bacana de introduzir o terror para crianças, de você sentir. Porque você pode trabalhar ele conforme o mestre vai lidando ali, né? Na hora. Você pode, enfim, se acontecer alguma situação, você pode mudar Sim, ele é de uma hora para adaptável, né? outra. Ele é adaptável e eu acho muito legal porque a versão do RPG para crianças, digamos assim, de você jogar, a experiência de você jogar RPG com crianças é completamente fantástica. Tem um post que é bem conhecido de um cara que ele mestra para as filhas dele e tal. Legal. E aí ele fala que as filhas dele tinham que ir passar pelos lobos do castelo para salvar quem tava no castelo. Sim. E aí elas, em vez de matarem os lobos, elas tornaram os lobos amigos delas para ajudar elas a fazer os negócios. Caramba, Então, tipo, a ó a criança ela vai para geração outro ponto Undertale de aí, né? vista. Aham. A criança ela vai para outro ponto de vista e eu acho isso fantástico. Uma vez eu mestrei para minha filhada Eu sei. e ela também, sabe, tipo, eu imaginei completamente o contrário do que ela ia fazer e ela, enfim, trouxe uma outra visão para aquilo. Ela queria soltar magia. Então a criança ela traz a criatividade dela e o RPG pode ser uma boa forma para você trazer. Sim, Inclusive, fica a dica aí para quem tá trancado em casa com as crianças nessa pandemia, né? exatamente. Aliás, que se você me permite, mais uma vez, eu acho que a questão do RPG para criança, ela me parece assim muito mais incrível, porque a criança ainda não tá com a imaginação amarrada, né? A gente vai crescendo e a gente vai se amarrando assim, né? A gente vai tendo noções do mundo, a gente vai entendendo algumas coisas que não entendia, então a gente acaba ficando mais chato mesmo. E a gente não valoriza a inteligência, a imaginação enquanto inteligência. E as crianças têm isso, né? A criança imagina sem medo. E isso é muito inteligente, isso é muito bonito. É uma coisa que a gente não deveria perder, mas perde, né? Bem, depois dessa fala maravilhosa do meu amigo Matheus aqui, que apresenta esse podcast comigo, eu gostaria de chamar o nosso momento de descompressão, que é aquele momento para descontrair. Afinal, apesar da gente ter falado sobre terror para crianças, não deixa de ser terror. Então, eu acho que pode ser bacana aí alguma dica que saia desse nosso lado terror. Então, Matheus, qual é a sua dica de hoje? Minha dica de hoje é um desenho que eu acho sensacional. Esbarrei com ele sem querer e, assim, foi paixão à primeira vista. E eu não sei se ele tem um nome em português, porque eu vi ele tava com esse nome. Se chama Atomic Puppet, que é uma espécie de fantoche que cria uns poderes, assim, e vira super-herói e tal, anda com um garoto. É muito legal. Se você tiver como aí assistir esse desenho, eu super recomendo. Boa. Eu vou recomendar um filme que eu assisti recentemente, que saiu na Netflix. É A Dançarina Imperfeita, Perfeita, agora eu não vou lembrar. É um recente da Netflix, vai estar na Ah, descrição do imperfeita, podcast. imperfeita. Imperfeita, né? É um Aham. filme bem romance, bonitinho, clichê, com dança, com a galera dançando, a menina que não sabe dançar nada. E aí ela vai e aprende a dançar. Eu vou assistir esse filme porque você falou. Mas, mas recentemente teve um outro filme de dança que eu assisti também na Netflix. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é muito legal, assim. Eu acho Tipo, que eu sei qual que é, da menina que vai pra ensinar as crianças. É exatamente, é esse aí. maravilhoso! Putz, esse foi muito legal, eu não esperava nada, assim. Foi tipo, minha irmã falou, pô, vamos ver um filme? Vamos. Ah, então vou escolher aqui. Daí ela começou a escolher, eu falei, bom, já era, né? 2 horas ela vai ficar escolhendo um filme. Então lá, vamos ver esse aqui é de dança. Eu falei, então tá bom, né? Porra, me diverti pacas, assim. Não, é muito bom. É Feel the Beat, algo Feel assim the o nome do Beat, feat. exatamente. É E, exatamente isso. e ele. A história é bem clichê, né? Tipo, aquela famosa que volta pro interiorzão porque deu tudo errado na vida. Sim, Só que as crianças são um show à parte. E a forma com que ela vai aprendendo a lidar. Tem uma criança que ela é surda dentro da história, e daí eles trazem essa questão da própria deficiência, incorporam na música. Enfim, o final é lindo, e sim, apesar de ser toda essa vibe dança e comédia romântica, esses dois filmes são muito gostosinhos, assim. Vale muito a sim. pena pra ter esse momento de descompressão.
Exato, até esse Feel the Beat, lá vou eu, né? Já vamos chamar de lacração aí no rolê. Mas assim, eu acho que ele tem um comentário de gênero perfeito, né? Nessa coisa de meninos e meninas, porque ele não tenta diferenciar as crianças entre azul e rosa, sabe? As crianças são crianças. Só isso, e isso é muito bacana. E eu fiquei. Assim, eu queria que se tivesse um filho fosse igual o menininho dessa história. Porque ele Nossa, sim, dançando era incrível. Eu fiquei assim, sim, encantada. incrível. Queria dançar igual esse menininho. Mas fica Nossa, eu aí essa também. dica. É isso aí. Então, Ana, brigadão pelo convite mais uma vez. Espero aí que o nosso próximo encontro seja tão legal quanto esse. Ah, foi demais. Eu acho que a gente tá pegando jeito. A gente ficou menos nervoso dessa vez. Acho que a gente foi mais É. Não, de é que eu boas. disfarço bem. Tá bom. Então agora, já que chegou a hora de dizer tchau, a gente fica aí esperando o seu feedback. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem pra gente, ou que respondeu, que deu aí o seu feedback sobre o nosso primeiro episódio. A gente ficou muito feliz aqui compartilhando entre a gente Nossa, os demais. feedbacks. Foi muito legal. Eu fico muito feliz por vocês terem escutado e tirado um Sim. tempinho pra conversar com a gente, né? Afinal, a gente sabe que é bom ter essa companhia mesmo estando longe. E se você quiser compartilhar aí as suas opiniões, as suas dicas de terror para criança, você pode mandar pra gente no nosso e-mail, que é contato@pausaparauncafé.com.br, ou no nosso Twitter. O meu é @pausaparauncafé. E o meu é @dislike. Tamo lá toda hora. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima Pausa pro Horror.